Vou fazer análise com vocês da onda triangular, tá? Basicamente indicando o resultado que a gente teve. Bom, a gente parte da onda triangular, que é a definição do delta de t, que ele vai de menos 1 a mais 1, passando pelo 1. Tá? O método que eu vou utilizar aqui é o método da diferenciação. Então, qual que é a ideia? A ideia é eu aproveitar a simplicidade, que são duas retas, uma reta subindo e uma descendo. A derivada da primeira reta é positiva, porque ela está crescendo de menos 1 no sentido de zero. Tá? Então, basicamente, é uma constante a derivada da reta. Se você olhar para a equação, ela é t mais 1. A derivada de t mais 1 é t. E se você olhar a segunda parte, que vai de 0 até 1, é menos t mais 1. A hora que você derivar esse cara, você vai ter uma derivada em menos 1. Tá? Então, essa é a derivada primeira. Tá? O segundo passo é diferenciar novamente. Tá? Em que sentido? Bom, a gente vai fazer a diferenciação da transição no menos 1, da transição no 0 e da transição no mais 1. Então, na hora que você pegar a primeira derivada, eu tenho um impulso. A derivada da constante é 0. Depois eu tenho um impulso em 0 e depois um impulso em mais 1. É só você observar, eu tenho 3 transições, no menos 1, no 0 e no 1. E a transição no 0 ela é o dobro das demais. Então, basicamente, matematicamente, eu tenho 3 impulsos, um em menos 1, um em 0 e um em menos 1. Se eu utilizar a tabela da transformada de Fourier, é relativamente simples analisar. O primeiro impulso tem como transformada o impulso deslocado, tá? O segundo impulso, que é no 0, é simples, tá? Que é basicamente menos 2. Tá? E a gente vai obter o primeiro impulso é exponencial em 1, em menos 1, o segundo impulso é exponencial em 1, e a exponencial e o impulso em 0 é menos 2. Por quê? Porque ele está para baixo, está negativo. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou integrar uma vez. Integrar em ômega é relativamente simples. Basta dividir por j ômega. Se eu integrar uma segunda vez, eu novamente divido por j ômega. Quer dizer, eu vou ter j ômega ao quadrado. Tá? E qual o resultado disso? Bom, o resultado disso é que eu cheguei na transformada de Fourier propriamente dita. Tá? Bom, qual que é o próximo passo? Se você observar o resultado que a gente teve, basicamente eu consigo aplicar a fórmula de Euler, tá? E com a fórmula de Euler eu consigo determinar basicamente a transformação da soma das duas exponenciais num cosseno. Tá? Então qual a conclusão? Que o delta de ômega no fundo é 2 cosseno de ômega menos 2 sobre menos ômega ao quadrado. O menos vem do j ao quadrado. Tá? Então guarda essa equação. A gente pode manipular essa equação, tá? Usando uma identidade trigonométrica. Bom, se a gente olhar ali em cima, eu tenho cosseno de ômega menos 1. Tá? Bom, cosseno de ômega menos 1, eu consigo uma identidade com seno ao quadrado de x, que é menos meio, cosseno de 2x menos 1. Bom, se você olhar basicamente o mesmo numerador, exceto por algumas constantes. Tá? Então, se a gente manipular a identidade 2 e deixá-la na mesma condição da equação 1, eu consigo fazer a substituição quase que direta. Tá? Então, o cosseno de ômega menos 1 nada mais é do que menos 2 seno ao quadrado de ômega sobre 2. Tá? Bom, esse é um ponto que você tem que fazer com um pouquinho de cuidado, mas acertando as constantes, acho que você não vai ter dificuldade. Ok? Bom, tem uma mudança do sinal de baixo, por quê? Porque se você observar está invertido, então esse menos ômega quadrado vai ficar mais, né? Só isso mais, e a gente tem seno ao quadrado de ômega sobre 2 sobre ômega sobre 2 ao quadrado. Bom, qual que você tem que tomar cuidado? O que a gente determinou foi a transformada de Fourier, e a gente está interessado na série de Fourier. Então,
É só você ver a definição pelo livro, eu consigo transformar o resultado de uma transformada na série pela transformação do D de N. Tá? Que basicamente no lugar de ômega eu ponho N ômega 0 e divido por T0. Bom, como T0 agora é 2 segundos, tá? 1 sobre T0 dá meio. Então quem que é o D de N? Meio do sim que é o quadrado de N ômega 0 sobre 2. Tá? Então está correto a equação indicada para vocês na apostila. Bom, observa no código e veja se ajuda. Se não der, a gente continua e conversa na